Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Então, quero apresentar o professor Pedro Duarte, que participa do ciclo de debates filosóficos Mutações em Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Bom, gente, muito boa noite. Agradecer muito a presença de vocês, antes de mais nada. É uma dupla alegria sempre para mim estar aqui. Uma alegria por poder corresponder ao convite do Adalto Novaes, mais uma vez, que de forma, ao mesmo tempo, tão afetiva e tão inteligente, articula esses ciclos há tantas décadas. Então, é uma alegria corresponder ao convite dele, mas quando é aqui, aí o aqui é aqui mesmo, aqui em Belo Horizonte, é uma dupla alegria, porque aqui é a terra da família toda do meu pai. Eu estava aqui 15 dias atrás, e aí quando você fica vendo muito assim, dá um sentido de familiaridade em relação à família, nesse sentido. Então é uma dupla alegria, e queria agradecer a Ana Tereza e toda a equipe aqui do Sempre um Papo. É pouco usual e muito mais simpático que o normal esse nome para a gente poder conversar aqui no ciclo Mutações. Pois bem, 2 cartas de amor na era da técnica. Você está para fazer 82 anos. Encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos. E eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Essas palavras foram escritas em 2006 por André Gorz para Doreen, sua mulher. Foram publicadas sob o título de Carta a D, História de um Amor. Lemos as palavras, porém, seu endereçamento original era ela, D. Doreen. Isso fica claro pela força deste você. Você está para fazer 82 anos. É para ela que André escreve. Estão ambos velhos. Ela fará 82 anos e, ao que parece, sua saúde vai mal, uma vez que, mesmo assim, pesar somente 45 quilos não é bom sinal. O corpo deve estar doente. Entretanto, em seguida, André garante que Doreen permanece bela, graciosa e desejável. Os 3 adjetivos poderiam bem ser atrelados cada um a um espaço: bela no mundo, graciosa no espírito, desejável no corpo. Nada disso, contudo, tem apelo apenas filosófico, como poderia parecer. Estamos aquém e além da filosofia. É o que diz André. Mundo, espírito e corpo se fazem vida e na vida. Isso se confirma pela verdade pessoal e quente
dessa certeza. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Somente o seu. E o resto todo, como diz o título, é a história deste amor. Repare-se, não se trata de uma história de amor, mas da história de um amor. Esse amor, paradoxalmente, como todos os outros, é apenas um. É singular, é único. Os amantes costumam ser acusados de acharem que o seu amor é maior ou melhor que os outros. Suspeito, porém, que apenas acham isto, que é diferente e, por isso, incomparável. Não é superior. Apenas é inconfundível. O paradoxo está aí. Todos são igualmente particulares. Essa particularidade não aparece na generalidade do sentimento, e sim no modo como ele se expressa no corpo, no espírito e no mundo. Essa perspectiva sobre o amor, que surge na carta de André Adorin, filia-se à concepção histórica que dele, do amor, teve especialmente o romantismo. O amor é singular e, mais ainda, o amor é o que nos singulariza. Nesse sentido, o amor traz cada amante a algo que pode separá-lo do resto, que o coloca potencialmente em conflito com o que até ali era a vida já estabelecida. E o amor prova assim a sua força. Diz André: eu era capaz de demonstrar, invocando Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, que o amor é o fascínio recíproco de duas pessoas por aquilo que elas têm de menos dizível, de menos socializável, de refratário aos papéis e imagens delas mesmas que a sociedade lhes impõe, aos pertencimentos culturais. Literariamente, a tradição do Ocidente situou o amor justamente aí, onde na carta de André ele situa. O amor singulariza tanto que desafia o mundo. Desde a antiga paixão de Paris e Helena, que provoca a épica Guerra de Troia, na Ilíada, de Homero, passando pelas afinidades eletivas de Eduardo e Otília por um lado, ou Capitão e Carlota por outro, no romance de Goethe homônimo, As Afinidades Eletivas. Afinidades essas que ali no romance desafiam modernamente o compromisso matrimonial. Na antiguidade, na modernidade, lá está o amor de alguma maneira desafiando o mundo tal como ele está colocado. E ainda, se quisermos um exemplo contemporâneo, o malfadado caso de Kemal e Fusum, no livro Museu da Inocência, do Orhan Pamuk, que é um sofrimento horroroso. Poucas obras cristalizaram esse amor singular historicamente tanto quanto aquela que André sinaliza, Romeu e Julieta. William Shakespeare, no fim do século XVI. O que na peça se destaca é que os protagonistas não são representantes típicos dos grupos sociais, e sim indivíduos que assim se descobrem pelo amor. Inimigos pelas famílias, Montecchio e Capuleto, seu casamento não as junta, ao contrário do que vigorava pela tradição. Só junta os dois, como pessoas únicas. Não por acaso o casamento é em segredo. Como se o encontro corporal e espiritual não tivesse lugar no mundo social. O amor, por essa imagem,
É um encontro com o outro no qual eu mesmo passo a ser mais quem eu sou, pois menos preso às identificações sociais, como o sobrenome familiar. E eu não resisti a citar uma pequena passagem, porque, já que se falou de Shakespeare, vamos aproveitar. Diz Julieta: Romeu, Romeu, por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse esse nome. Ou se não quer, jure só que me ama, e eu não serei mais dos Capuleto. É só seu nome que é meu inimigo, mas você é você. Não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Você é você. O amor tem essa realidade do corpo, pé, mão, braço, feição, que escapa à nomenclatura social. Você, só você, esta pessoa, nenhuma outra. O amor não é só singular, ele singulariza os amantes. Você, você, você. No entanto, se o amor exige que os indivíduos se individualizem ao extremo, abandonando os lugares que ocupavam até então na ordem social, no caso da peça de Shakespeare, Montecchio e Capuleto são os grupos sociais de pertencimento genérico dos indivíduos Romeu e Julieta, e é como se, portanto, eles precisassem dizer: esses nomes estão aí, mas o que interessa é você. Mas se é assim por um lado, é apenas porque, por outro lado, enfrentando esse desacordo entre o amor e a sociedade, o próprio amor honra um acordo mais alto, mais amplo, um acordo, algo de cósmico. Foi o que notaram Eduardo Viveiros de Castro e Ricardo Benzaquem, um texto de muito tempo atrás sobre Romeu e Julieta, que é uma pérola, quando apontaram na peça uma progressiva espiritualização do nome arbitrário ao corpo real, da generalidade familiar à pessoa individualizada e do corpo material a um coração da alma. Não são, então, grupos de pertencimento que definem o encontro amoroso das pessoas, pois elas estão como que desgarradas dos laços sociais tradicionais. Elas estão lançadas como indivíduos em um universo no qual, por acaso ou por destino, suas afinidades afetivas são diretas a partir de si. Para o mundo social, esse amor parecerá sempre irracional, escandaloso ou simplesmente impossível. É que, como dizia André na carta a Dorine, o amor é um fascínio de duas pessoas pelo que elas têm de menos dizível. Nenhuma barreira social, portanto, o fará parar. Nenhum muro. Literal e metaforicamente, Romeu dizia para Julieta: com as asas do amor saltei o muro. André e Dorine saltaram vários, como sabemos pela sua carta. Ele conta: precisávamos criar juntos, um pelo outro, o lugar no mundo que originalmente nos tinha sido negado. O amor irrompe no mundo sem que haja para ele um lugar pronto. Acha o corpo, envolve o espírito, conquista um espaço que pode começar como se nem houvesse mundo. Uma noite, sob a lua acima da cidade, o degrau de uma escada e uma vela, uma bicicleta, uma praia isolada, um quarto de hotel. Em 1947,
diz André, você dividiu comigo o velho sofazinho afundado que me servia de cama. Ele tinha apenas 60 centímetros de largura e nós dormíamos apertados, um contra o outro. Neste apertar de um corpo contra o outro ou com o outro, os amantes também podem forjar a dimensão espiritual de uma intimidade. No caso de André e Doreen, essa intimidade partira da experiência fundadora de cada um da insegurança. Essa insegurança exigiu que eles confiassem um no outro para sustentar seu amor, graças ao reconhecimento dessa fragilidade. Não há intimidade sem esse tipo de exposição, sem esse tipo de verdade. Daí que haja uma força que apenas se encontra na admissão e, quem sabe, no compartilhamento amoroso da vulnerabilidade. E amar, por si, é ficar vulnerável. Daí que haja também, naquele amor que não é cego, mas é o único que enxerga, o encantamento de uma força na fragilidade ou de uma fragilidade na força. André pode vê-la em Doreen. Ele diz, ela estava condenada a ser forte porque todo o seu universo era precário. Eu sempre senti, ao mesmo tempo, a sua força e a sua fragilidade subjacente. Eu gostava da sua fragilidade superada. Admirava sua força frágil. Intimamente, os amantes encontram essa singularidade de cada um e que talvez só mesmo eles enxerguem um no outro. Não são, assim, meros papéis sociais genéricos que o mundo moderno prescreve. Não por acaso a metáfora para esse amor é o coração, um órgão interno, invisível para fora no mundo. E quem tiver interesse, há um livro muito especial da filósofa Maria Zambrano, chamado A Metáfora do Coração. O amor pulsa e faz viver como o coração. Quem ama, ama de coração. De novo, a carta de André filia-se ao romantismo e aqui esse apelo ao que é mais próprio, inconfundível, em meio a uma mundanidade social que tudo iguala e homogeneiza. Como observou Hannah Arendt, quem configurou essa noção de intimidade pioneiramente foi Jean-Jacques Rousseau, ainda no século XVIII. Jean-Jacques chegou à sua descoberta, são palavras da Hannah Arendt, mediante uma rebelião. Mas não contra a opressão do Estado, uma rebelião contra a insuportável perversão do coração humano pela sociedade, contra a intrusão desta última sociedade numa região recôndita do ser humano que até então não necessitara de qualquer tipo de proteção especial. A intimidade do coração, ao contrário da intimidade da moradia privada, da casa, não tem lugar objetivo e tangível no mundo. Isso é muito bonito, né? A intimidade do coração não tem um lugar tangível no mundo. A reação rebelde contra a sociedade, continua Hannah Arendt, no decorrer da qual Rousseau e os românticos descobriram a intimidade, foi dirigida contra as exigências niveladoras do social, contra o que hoje chamaríamos de conformismo inerente à sociedade. Ler a carta de André a Doreen é testemunhar desde a partir dessa intimidade sendo forjada, desde, palavras dele, quase um amor à primeira vista. No dia em que nos encontramos, você estava acompanhada de 3 homens que pretendiam jogar pôquer com você. Você tinha cabelos ruivo-acastanhados, abundantes, a pele nacarada e a voz aguda das inglesas. Os 3 homens tentavam captar a atenção de Doreen, que, entretanto, se mantinha soberana. Quando o olhar de André cruzou com o dela, ele achou que não tinha a menor chance.
Um mês depois, porém, esbarrou com ela na rua. Ele diz: depois, numa noite, por acaso, eu a vi de longe, saindo do trabalho e descendo a rua. E aí ele corre para alcançá-la e, sem confiança, convida ela para dançar. Ao que ela responde: Why not? Por que não? E ele registra na carta. Era 23 de outubro de 1947, com firmeza. O mistério de uma história de amor está neste por acaso, que também soa o seu avesso, um destino. Por um lado, mais prático, é fácil pensar que naquela noite André podia não ter saído, passado na rua uns minutos depois, ter olhado para outro lado. Doreen, por sua vez, podia não ter ido ao trabalho, ter saído mais cedo. Mas, por outro lado, as afinidades cósmicas que nos fazem acreditar no amor parecem agir para que, ao contrário, o dia 23 de outubro de 1947 desce o lugar e o instante irrevogáveis para esse encontro. Ou será que esse encontro era tão irrevogável que poderia já ter acontecido antes? É o que nos sugerem alguns versos da extraordinária poeta polonesa Wisława Szymborska, quando ela diz assim, evidentemente não falando do André e da Doreen exatamente, mas podia ser. Ambos estão certos, os amantes, de que uma paixão súbita os uniu. É bela essa certeza, mas é ainda mais bela a incerteza. Acharam que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores, nos quais há muito talvez tenham se cruzado? Queria lhes perguntar se não lembram, numa porta giratória talvez, algum dia face a face, um desculpe em meio à multidão, uma voz que diz, é engano, ao telefone, mas conheço a resposta, não se lembram. Muitos espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles. Ainda não de todo preparado para transformar-se no seu destino. Juntava-os e os separava. Barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena. Houve marcas, sinais, que importa se ilegíveis. Quem sabe, 3 anos atrás ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro ao outro. Algo foi perdido e recolhido. Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância? Houve maçanetas e campainhas, onde a seu tempo um toque se sobrepunha ao outro. As malas lado a lado no bagageiro. Quem sabe, numa noite, o mesmo sonho que logo ao despertar evaneceu. Porque afinal, cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto ao meio. A imagem do acaso brincando como destino é maravilhosa aqui. E expõe esse espanto pelo qual o amor, de um lado, parece o casual encontro daquela noite, e de outro lado, o destino histórico que já ia se fazendo. O amor faz o improvável parecer incontornável. Há nisso a felicidade que paira sobre os amantes como se fosse uma dádiva, uma vez que não são eles que a produzem, ainda que devam a ela corresponder ou alimentá-la. Por isso a imagem do Cupido envolve uma flecha que atinge precisamente o alvo, mas o alvo não havia nem previa. Por isso, um amor feliz, que é o título de um outro poema da Wisława,
derrubaria do cume a moralidade, seja a moralidade produtiva do esforço, seja a obediente dos costumes. Por isso, e porque, como na carta de André fica claro, os amantes também têm o seu mundo, não apenas um mundo com os outros, é que o amor ofende os cálculos de justiça da sociedade ordinária e normatizadora. Como, ironicamente, observaram ainda outros versos da Wisława, que dizem: enaltecidos, e dizem com ironia sobre como os amantes veem a si próprios, enaltecidos um para o outro sem nenhum mérito. A flecha do Cupido vem de fora, né? Enaltecidos um para o outro sem nenhum mérito, os primeiros quaisquer de milhões, mas convencidos que assim devia ser. Como prêmio de quê? De nada. A luz cai de lugar nenhum. Porque justo nesses e não noutros, isso ofende a justiça? Sim. Isso infringe os princípios cuidadosamente acumulados, derruba do cume a moral? Infringe e derruba? Sim. Dizem os versos da Wisława. O acaso nomeia, portanto, aqui, não uma mera contingência, podia ter sido desse jeito ou podia do outro, podia ser ou podia não ser. O acaso do amor nomeia um acontecimento que excede o controle humano, que escapa do que prevíamos. Não há cálculo para ele. Não é simplesmente o que pode ser ou deixar de ser, mas, como gosta de dizer minha amiga Márcia Sá Cavalcante Schubach, que também participa deste ciclo, não é o que pode ser ou deixar de ser, mas o próprio ser sendo. A Márcia, aliás, ao pensar neste ciclo acaso, também sublinhou outros versos da Wisława sobre o mesmo ponto, que eu adaptei ligeiramente, vocês vão entender, e dizem assim: o acaso gira nas mãos de um caleidoscópio. Nele cintilam bilhões de vidrinhos coloridos e, de repente, o vidrinho de um André tintilou contra o vidrinho de uma Doreen. No romantismo, já era assim que se pensava a origem do amor. No final do século XVIII, o filósofo alemão Friedrich Schlegel afirmara que o verdadeiro amor deveria ser ao mesmo tempo inteiramente arbitrário, inteiramente casual e parecer ao mesmo tempo necessário e livre. Deveria ao mesmo tempo ser destinação e virtude, parecer um mistério e um milagre. Isso significa que o amor junta o que para nós são opostos: o arbitrário e o inevitável, o acaso e o destino, a liberdade e a necessidade, a subjetividade e a objetividade, o espírito e o corpo. Não fosse a saída naquela noite, teria o encontro se perdido para sempre? Ou, de algum outro modo, ele teria que ocorrer? Talvez de fora o encontro possa parecer fortuito, mas de dentro, nunca. Pois não seríamos o que somos não fosse aquele encontro. Ele já define quem somos. Schlegel, ainda no romantismo, também escreveu uma vez que, no amor, em primeiro lugar vem o sentido de um para o outro, e o mais elevado é a crença de um no outro. O amor é risco e confiança, vulnerabilidade e firmeza, que se dão em uma intimidade de um com o outro, como narra André. Nós tínhamos pressa, ele diz. Eu despi seu corpo com cautela. Descobri miraculosa coincidência do real com o imaginário, a Vênus de Milo tornada carne. O brilho nacarado do pescoço iluminava o seu rosto. Mudo, contemplei longamente esse milagre de vigor e doçura. Compreendi com você que o prazer não é algo que se tome ou que se dê. Ele é um jeito de dar-se e de pedir ao outro a doação de si. Nós nos doamos inteiramente um ao outro.
Mas essa contemplação muda, ele diz, mudo contemplei longamente esse milagre de vigor e doçura. E é linda essa ideia do vigor e da doçura juntos. Talvez a gente precise buscar mais isso. Mas essa contemplação muda, talvez tenha sido imperativa naquele momento, mas apenas naquele momento, porque de resto não foi suficiente para André contar a história de um amor. Ele precisou de palavras, da escrita, da carta. Carta. Esse misto amoroso de distância e proximidade. Esse esforço para aproximar o que está distante. É André quem diz, preciso reconstituir a história do nosso amor para apreender todo o seu significado. Ela foi o que permitiu que nos tornássemos o que somos, um pelo outro, um para o outro. Isso, aliás, também é o que torna difícil aos amantes não dar ao seu acaso a conotação de destino. Eles já são o que são por conta do amor, um pelo outro, um para o outro. André quer, com a carta, que é para Doreen, mas para ele mesmo também, levar à palavra a mudez de um amor. André Gross foi um escritor e filósofo judeu-austríaco conhecido desde a década de 60 por seu envolvimento com o existencialismo, conheceu Jean-Paul Sartre, estudou muito a questão do trabalho. Depois seus escritos tomaram uma nova direção, a da ecologia política. Mas nunca, entretanto, deixou de ser isso, alguém que escrevia. Doreen sabia bem disso e dizia para ele que amar um escritor é amar que ele escreva. E sentenciava, então, escreva para ele. O que André escrevia? Não me interessa tanto aqui. O que me interessa é como ele escrevia. Ou como ele queria escrever. Ele não queria oferecer na escrita conclusões de uma pesquisa já feita. O que ele buscava era uma escrita que testemunhasse a si mesma, que não comunicasse algo pronto, mas que fosse ela mesma a comunicação de si. E isso é ele mesmo quem diz na carta, falando de seus trabalhos teóricos, de como ele queria escrever. Ele diz assim, eu não queria entregar o resultado de uma investigação, mas escrever essa mesma investigação enquanto se efetuava, com suas descobertas em estado inicial, seus fracassos, suas pistas falsas, sua elaboração tateante de um método que nunca chega a termo. Eu estava consciente de que, quando tudo tiver sido dito, tudo ainda ficará por dizer. Sempre restará tudo a dizer. Em outras palavras, é o dizer que importa, não o dito. Na carta, André conta dessa tentativa de escrita em seu trabalho teórico. Eu não sei se ele a alcançou em algum momento. Possivelmente, não. Os textos intelectuais muitas vezes se importam com o dito, não com o dizer. Entretanto, onde eu sei que ele conseguiu isso, mas talvez ele nem tenha percebido, é na carta a Doreen. Se a história desse amor pode ser também linguagem que narra, é porque nela, nessa linguagem, estão as descobertas em estado inicial, os fracassos, as pistas falsas. Carta, aliás, é sempre já um dizer, não só um dito. Um dizer a alguém, a você. André não se deu conta, acho conscientemente, que na carta finalmente levou a linguagem até essa realidade do dizer. Mas inconscientemente talvez tenha pressentido isso quando escreveu, aspas, encontrei palavras que nunca soubera pronunciar, palavras para lhe dizer que eu queria que permanecêssemos juntos para sempre. Nesse sentido, o amor cria os amantes
e também suas palavras. Mas o amor parece dar às palavras um endereçamento. Como se, mesmo quando não se trata de uma carta, um amante falasse para outro amante, às vezes de modo cifrado, às vezes explícito. De certo modo, todo texto que importa é ou devia ser uma carta. No caso de André, contudo, a carta não tem em vista apenas achar o significado do amor ao contar sua história, mas também ressaltar a beleza de uma espécie de despedida. O encanto do começo é narrado, mas em breve saberemos, como já suspeitávamos, que há também um fim, mesmo que belo, que desponta. Nos anos 70, Doreen não conseguia mais se deitar de tanta dor de cabeça. Passava a noite de pé em uma varanda ou sentada em uma poltrona. 8 anos antes, ela tinha sido operada de uma hérnia de disco, usando contraste, aquela coisa muita gente aqui já deve ter usado, né? Quando vai fazer radiografia, entrar naqueles tubos, aí põe às vezes esse negócio, um contraste, que dizem que vai sair rapidinho do corpo. 8 anos antes, ela tinha sido operada de uma hérnia de disco, usando contraste com o produto Lipiodol, de suposta rápida eliminação. 10 dias, disse o radiologista. Pois bem, 8 anos depois disso, uma parte do líquido subira até o crânio e outra formara um cisto na região cervical. O diagnóstico era de aracnoidite. De tantas doenças terminadas em ite, uma das piores, porque evolutiva e incurável. É sem afetação que André conta dessa descoberta na carta, o que só aumenta o seu impacto. Daí em diante, acompanhamos, por um lado, a maneira decidida e pessoal de Doreen lidar com a doença. Por outro, acompanhamos o modo de estar junto dela, de André, mesmo sabendo que uma parte daquilo a deixava irremediavelmente sozinha. Nos dois lados, tanto ela encarando a doença, quanto ele, ao lado dela, nisso, mais uma vez o amor teria que enfrentar o mundo, mas agora o mundo da tecnomedicina. A palavra é do próprio autor. Nesse ponto, aquele romantismo que séculos atrás fez Romeu e Julieta perseguirem o amor contra os pertencimentos familiares esperados, esse mesmo romantismo agora fazia André e Doreen rejeitarem a submissão médica previsível. Nos dois casos, o do Shakespeare e este, o amor toma distância do código social dominante, afasta-se do mundo ou cria o seu. Nos termos de André, essa experiência pessoal com a doença os levaria a uma tecnocrítica. Deram-se conta de que a medicina contemporânea, e não apenas ela, evidentemente, não raro, despreza justamente o que é caro ao corpo e ao espírito do mundo no amor, a singularidade. E se o faz, é porque ela, esta medicina, submeteu-se à compreensão técnica que separa espírito e carne. Quando o que o amor descobre, diz André, obcecado pela coincidência sempre prometida e evanescente do gosto que temos por nossos corpos, é que finalmente e simplesmente a alma é o corpo. Nesse contexto, a doença de Doreen deixa transparecer, em relação especificamente à medicina, um regime histórico muito mais amplo de verdade dominado pela técnica, como pioneiramente percebera na década de 40 o filósofo alemão Martin Heidegger. Esse regime histórico não é apenas o da abundância de máquinas ou de procedimentos industriais e digitais.
Esse regime histórico é aquele para o qual as pessoas se tornam homogeneamente casos a serem classificados segundo as taxonomias em geral endossadas pelo discurso científico que, quando é assim doutrinário, hostiliza todos os outros saberes, como, por exemplo, a psicanálise. E há um exemplo recente no debate intelectual do Brasil nesse sentido, do caráter doutrinário que o cientificismo pode ter, hostilizando outras formas de saber que muitas vezes podem lidar com âmbitos da experiência, do corpo, do espírito e do mundo, que não são os âmbitos necessariamente mais adequados para que seja a ciência a lidar com eles. A ciência é fundamental, mas isso é completamente diferente de dizer que ela é a melhor maneira de se referir a toda e qualquer coisa. Basta pensar no caso do amor. Para esse regime histórico de verdade dominado pela técnica, o próprio ser deve ser submetido sempre ao cálculo. Protocolos são seguidos genericamente, não importando quem é aquele indivíduo específico ali. O que se perde, por isso, é justamente aquela individualização que acontece, por exemplo, no amor, pela qual cada um se singulariza e faz de alguém um você inconfundível. Na medida em que a técnica, portanto, entendida assim, não é apenas um diagnóstico de que há muitas coisas técnicas em torno de nós, não é essa a questão, o microfone, o celular, a câmera, não é esse o ponto. É que a técnica se transformou na maneira de compreender a realidade. É que nós passamos a estar submetidos a uma maneira técnica de entender o mundo. Como a técnica é essa compreensão tecnificada de tudo o que vigora, ela abarca ou ameaça impor-se como critério em tudo o que fazemos. Pensamento vira produtividade. Férias vira aproveitamento. Trabalho vira desempenho. Liberdade vira eficácia. E nada mais parece ter sequer uma finalidade como sentido, mas apenas metas, objetivos que mantêm a roda do mundo girando aturdida em torno de si mesmo. Com a medicina, André e Doreen sentiram isso. Ela não queria se deixar arrastar por essa lógica. Diz André, você não tinha mais nada a esperar dessa medicina. Recusava-se a acostumar com os analgésicos e a depender deles. Decidiu, então, assumir o controle do seu corpo, da sua doença, da sua saúde. Tomar o poder sobre a sua vida, em vez de deixar a tecnociência médica tomar o poder sobre a sua relação com o seu corpo e consigo mesma. Você entrou em contato com uma rede internacional de doentes que se ajudam mutuamente, trocando informações, conselhos, depois que eles tinham batido de frente, assim como você, com a ignorância, às vezes com a má vontade da classe médica. Você se iniciou na yoga, tomava posse de si, administrando suas dores por meio de antigas técnicas de autodisciplina. A capacidade de compreender o seu mal e tratá-lo lhe parecia o único meio de não ser dominada por ele e pelos especialistas que a transformariam em consumidora passiva de medicamentos. Filosoficamente, André considera que a medicina contemporânea, que cuidaria de Doreen, subordinou-se, muitas vezes, à mutação tecnológica que, sem espírito, submete o corpo ao mundo da pura maquinação. Na esteira, isso é explicitado pelo próprio André na carta, essa ideia, daquilo que Michel Foucault, no século XX, denominou de biopoder, e que o André descreve como o poder que os dispositivos técnicos assumem até sobre a relação íntima de cada um consigo mesmo. Relação íntima.
até ela. Ora, a intimidade é justamente aquilo que se conquista no amor pela exposição da vulnerabilidade. Portanto, o que Doreen não iria entregar assim. Mais uma vez, André poderia repetir o que na carta escrevera sobre o começo de seu amor com Doreen. Ele fala isso no começo, mas a minha impressão é que ele podia falar de novo agora. Não tínhamos um lugar assegurado no mundo e só teríamos aquele que fizéssemos para nós. Eles fizeram, de novo. Doreen ainda descobriria um câncer. André abdica do jornalismo, sai da revista onde trabalhava, nada lhe parecia assim tão essencial. Mas Doreen não cessava de encorajá-lo a escrever. E foi assim que ele chegou, talvez até sem perceber, àquela escrita do dizer e não só do dito. Quase como se ele tivesse que ter decidido parar de escrever como o trabalho para alcançar a escrita que ele tanto buscava. Nessa escrita, ele afirmou que nenhum dos dois, nem ele nem Doreen, desejaria sobreviver à morte do outro. Cometeram suicídio juntos. Foram encontrados na cama, abraçados 2 dias depois. Ambos com mais de 80 anos de idade. Pouco antes, porém, André deixara escrito no fim da sua carta, retomando o começo dela. Você acabou de fazer 82 anos, continua bela, graciosa e desejável. Faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. Recentemente, eu me apaixonei por você mais uma vez. E sinto em mim, de novo, um vazio devorador que só o seu corpo, estreitado contra o meu, pode preencher. Para um amante, o mundo sem esse corpo do outro estreitado junto é um vazio devorador. Para o amante, o mundo sem seu amor talvez possa ficar sem corpo e sem espírito. Talvez por isso, o filósofo Paul Preciado, que em 2020 foi contaminado pelo coronavírus, só considerou que valia a pena voltar ao mundo caso nele houvesse amor. Se, ao contrário, a pandemia de Covid-19 significasse um isolamento social infinito, no qual o contato entre as pessoas estivesse interditado para sempre e o mundo, por sua vez, desprovido de erotismo, aí Paul Preciado talvez dissesse, como o famoso escrivão Bartleby de Herman Melville, preferiria não. Preciado também se filia à crítica de Foucault ao biopoder, entendido aí como o controle dos discursos e dos dispositivos sociais, inclusive médicos, sobre o corpo. Paul Preciado abriu um ensaio escrito durante a pandemia, observando que se Michel Foucault tivesse sobrevivido ao flagelo da AIDS e resistido até a invenção da triterapia, teria hoje 93 anos. E perguntou provocativamente, Preciado, será que o Foucault teria topado, de bom grado, trancafiar-se em seu apartamento? Teria Foucault se submetido à razão médica da técnica? Por favor, não se confunda aqui a crítica de Preciado às teses, de modo geral desastrosas, mesmo que inteligentes, que outro filósofo, o italiano Giorgio Agamben, defendeu durante a pandemia. A hipótese de Agamben era de que os seres humanos atualmente contentam-se com a vida nua, ou seja, valorizam a sobrevivência biológica, despindo-se de tudo mais. Ação política, afeto amoroso, liberdade de ir e vir, erotismo do corpo. Para ele, Agamben, a aceitação do confinamento durante a pandemia para proteção contra a contaminação e a possível morte confirmaria esse domínio da vida nua. Ou seja, sua tese é, nós teríamos aceitado
Que nós é esse, eu não sei bem, mas nós teríamos aceitado o confinamento porque estamos conformados que nada é mais importante do que preservar biologicamente a vida, mesmo que ela não tenha mais nenhuma dessas atividades espirituais, corporais, que dão a ela sua graça. A tese dele é que nós estaríamos completamente resignados a isso. Nós estaríamos, segundo Agamben, nos nivelando pela mera vida natural e assim abdicando das atividades que nos singularizam em meio a ela. O problema, ou porque há muitos problemas com as teses do Agamben, mas o que me interessa aqui em particular é que em nossa época não parece ser a natureza que tudo nivela igualmente na vida, e sim a técnica massificadora, como me parece perceberam o André Gorz e o Paul Preciado. Não é a vida nua o nosso problema principal. É a técnica nua. É a técnica despida de sentido, propósito, finalidade. E o enquadramento dessa técnica permanece atuando, claramente, após a pandemia. Aparece, por exemplo, no tantas vezes discutido avanço da inteligência artificial, ChatGPT, sei lá, R2D2, C3PO, cuja polêmica é sempre: poderá substituir o saber humano. Esse é o terror. Se vier a substituir, eu arrisco dizer, é porque o saber humano já se perdeu completamente do que a Hannah Arendt chamava de vida do espírito. Ou seja, a ameaça de que a inteligência artificial substitua o pensamento humano só é tão perigosamente real porque o pensamento humano já se nivelou pelos critérios da própria inteligência artificial. Para dar um exemplo muito concreto, há esse pânico é um exagero, mas uma certa preocupação dos professores, às vezes, com os trabalhos dos alunos, porque agora os alunos vão poder ir botar lá, né? O que a Hannah Arendt falou? Quando a gente sabe que está gravando, a gente fica mais preocupado com umas coisas que a gente vai falar. Mas pode ter uma coisa boa disso, que é obrigar os professores, os alunos, a pensarem melhor que texto interessa fazer. Porque se é um texto que um ChatGPT pode fazer assim, talvez não seja o mais interessante como pensamento. E a gente precisa repensar textos de maneira mais pessoais, singulares, montar ideias e relações de um jeito que se construa ali alguma coisa e que não dê para de fora alguma coisa ser montada. Pode ser que isso nos force a pensar. Voltando ao ponto. Paul Preciado parecia sugerir então, na abertura de seu ensaio escrito durante a pandemia, apenas que, do mesmo modo que Doreen, Michel Foucault talvez resistisse a deixar seu corpo completamente subjugado ao espírito sem espírito do mundo da técnica. Mas é quando Paul Preciado fala em primeira pessoa, num ensaio muito mais breve, porque esse ao qual eu estou me referindo, que se chama Aprendendo com o Vírus, é um ensaio mais longo, mas logo no começo da pandemia, quando ele saiu do hospital, ele escreveu um pequeno ensaio de cerca de 2, 3 páginas, em primeira pessoa. É ali que o seu ponto fica mais claro, a meu ver. Logo quando ele sai do hospital em que ficara internado com Covid. Ele diz que quando acordou e saiu, o mundo, antes próximo, se tornara distante. O que era viscoso tinha ficado seco. Onde havia contato, só havia isolamento. Não se tratava, é claro, de uma ode obscurantista ou negacionista diante da doença, mas de uma perspectiva crítica a um mundo que, a partir dela, poderia se formar ou naturalizar. Se Doreen precisou defender a liberdade de sua relação íntima consigo para cuidar da aracnoidite sem se submeter à tecnomedicina, como Andrea chama, por sua vez, Paul Preciado defende o erotismo amoroso com a vida diante do ascetismo moral, obcecado por segurança, que usa doenças como álibis. Diz Paul Preciado, logo ao sair do hospital.
Foi o que senti com a força de uma evidência que me atravessava o peito à medida que a minha respiração se tornava mais fácil. Tudo permaneceria para sempre nessa nova forma que as coisas tomaram? A partir de então, teríamos acesso a formas de consumo digitais sempre mais excessivas? Mas os nossos corpos, os nossos organismos físicos seriam privados de todo o contato, de toda a vitalidade? A mutação, diz ele, tomaria a forma de uma cristalização da vida orgânica, de uma digitalização do trabalho e do consumo e de uma desmaterialização do desejo. Nessa nova realidade, aqueles dentre nós que perderam o amor ou que não o encontraram a tempo, ou seja, antes da grande mutação do Covid-19, estávamos condenados a passar o resto da vida completamente sós? Sobreviveríamos, mas sem toque, sem pele. Os que não ousaram dizer a alguém que amavam, que o amavam, não poderiam se juntar a ele, nem mesmo se fosse possível expressar o seu amor, e deviam agora viver para sempre na espera impossível de um encontro físico que não acontecerá nunca. Paul Preciado talvez escolhesse, caso a vida fosse ficar assim, o mesmo destino da morte de André e Doreen. Qualificando a pandemia de Covid-19 de grande mutação, Preciado, em seu devaneio doente, faz dela a separação entre um mundo de antes e um mundo de depois. O que ficaria seria um espírito sem corpo, um corpo sem espírito. Nada de toque ou pele para os sobreviventes de Covid nesse pesadelo. Nada de linguagem para os amantes poderem dizer que se amam. Nada tampouco de carta, contando a história de um amor e documentando que, como ele, é que se começa o que quer que seja. Diz André ainda na carta: bastava que eu consentisse em viver o que eu estava vivendo, em amar mais do que tudo o seu olhar, a sua voz, o seu cheiro, os seus dedos afiados, o seu jeito de habitar o seu corpo, para que todo o futuro se abrisse para nós. Parece então que o corpo do amor abre o espírito para o futuro do mundo. E talvez por isso, Preciado, ao melhorar de saúde e sair da cama, assustado com o mundo asséptico que encontrou, explicou que a primeira pergunta que fez, a primeira coisa em que pensou, foi a seguinte: em quais condições, em quais modos valeria a pena continuar a viver? Mas a segunda coisa que diz Preciado, ele fez, antes mesmo de encontrar uma resposta para a pergunta, foi escrever uma carta de amor. E o motivo parece simples. Se há uma condição para valer a pena continuar a viver, como a sua primeira pergunta, é a possibilidade do amor. Isso porque tal possibilidade jamais fica apenas em potência que não se atualiza. Uma vez que, como disse Shakespeare em Romeu e Julieta, o que o amor pode, o amor ousa tentar. Para o amor, por isso, nunca é tarde para ousar o que pode, ou melhor, ele pode muito bem ser aquilo que só começa mesmo tarde. Ele tem seu tempo. Penso em André e Doreen abraçados na cama e nele escrevendo, tarde, que recentemente se apaixonara novamente por ela. E lembro então, para concluir aqui, dos versos de Carlos Drummond de Andrade, que bem poderiam estar em uma carta do coração para o corpo, o espírito e o mundo em mutação. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto,
o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado que, decifrado, nada mais existe, valendo a pena, e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro no relógio, minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência herdada, ouvida. Amor começa tarde. Obrigado, gente. Alguma pergunta, gente? Pedro, parabéns pela apresentação. Foi muito viva essa sua apresentação e me empolguei aqui um pouquinho. Ah, que bom. Mas eu queria só trocar uma figurinha com você. Eu vi muitas vezes a palavra amor, sabe? Eu acho ela tão desgastada. Eu acho que você tinha assim, uma coisa com a vida do espírito, sabe? Porque, assim, se entregar ao espírito, deixar as emoções aflorarem mais, sabe? Eu estou generalizando, fazendo uma tentativa e te provocando. Essa palavra amor me incomoda ela um pouquinho, sabe? Então, eu pensei, é uma entrega do espírito, seria isso? Eu me lembrei que um dos filósofos que eu citei aqui, o Heidegger, parecia ter uma relação parecida com essa que você tem com a palavra amor, com a palavra vida. Ele achava que a palavra vida também estava muito desgastada. Isso só para dizer que é evidentemente compreensível isso. Mas o meu sentimento é que se é assim, mais ainda nós devemos cuidar dessa palavra, o que às vezes pode significar, por não usá-la à torta e à direita, mas outras vezes pode significar também justo. Tentar dar a ela uma densidade específica. Neste caso, o que eu tentei fazer foi algo assim, aproveitando o ensejo da questão colocada pelo querido Adalto Novaes sobre corpo, espírito e mundo. Ou seja, embora algo discretamente, vocês devem ter percebido, em inúmeros momentos eu tentei situar o amor em relação a isso. Corpo, espírito e mundo. Para quem sabe, referindo o amor ao corpo, ao espírito e ao mundo, poder recuperar essa palavra além ou aquém da banalização na qual ela tantas vezes pode estar. E isso apontando até mesmo as tensões que aí aparecem. Por exemplo, a relação entre amor e mundo. Como desde o início eu tentei colocar nesse sentido. O amor como essa experiência que foi literariamente formulada tantas vezes de maneira excepcional, parece envolver corpo e espírito. Por isso a experiência do amor é tão avassaladora, inclusive. Ela junta o que tantas vezes a gente acha que dá para separar. Mas ao fazer essa junção, corpo, espírito, nesse sentido, nem sempre há um lugar no mundo. Isso pode fazer sofrer, isso pode criar dificuldades, Romeu e Julieta, entre outros. Mas pode também, e aí a história do André e da Doreen, para mim, é bastante bonita nesse sentido, pode também abrir um espaço no mundo que antes não havia, pode mundanizar o mundo de uma outra maneira também. A singularização dessa experiência parece convocar uma presença no mundo que ainda não estava pronta, que precisa ser de alguma maneira inventada, formulada. E isso só se faz numa articulação entre corpo e espírito. E numa maneira que o espírito pode ter de corresponder ao que se passa. Tentando alguma coisa.
Boa noite. Sobre o que você falou, seria o amor, essa capacidade da gente lidar com esses desafios contemporâneos que são colocados diante da medicalização, diante da tecnologia. Me veio o filme Her também em mente, quando a pessoa se apaixona por uma máquina, porque é mais fácil encontrar na máquina algo que me aceite como eu sou do que no outro, que às vezes pode virar meu inferno, né? Citando um pouco do Sartre. Mas, diante desses impasses contemporâneos e das mutações, como ressignificar esse amor nesse mundo contemporâneo, como ressignificar o amor em épocas de rede social, de status, de eficácia, de produtividade. E finalizo provocando, você já está maduro para poder amar desse modo? A sua pergunta anterior, eu pensei a resposta mais fácil é lendo Carta AD. Eu acho, de fato, que não falta repertório para que nós possamos constituir uma sensibilidade nesse sentido. Os poetas, então, por isso eu referi ao romantismo. Agora, eu me perdi de uma coisa que você falou antes, que eu queria falar também uma coisa, como o que você tinha dito antes? O que você tinha falado no começo? Me lembra. A gente começa lá com os gregos, várias definições de amor, e isso a gente pensa na contemporaneidade, a questão de pensar o corpo a partir da medicalização. Você citou biopolítica do Foucault. Não, já lembrei. Já lembrei o que eu queria dizer. Não. Mas eu queria que você repetisse o que você falou, que não foi bem isso, mas eu lembrei mesmo assim. Eu não diria exatamente que o amor é a capacidade que nós precisamos para enfrentar a mutação contemporânea. Acho que eu diria mais assim: o amor é uma experiência que nos atravessa, que nós não controlamos e que sem ela, dificilmente qualquer resposta à mutação será uma resposta capaz de inventar ou habitar o mundo que está se constituindo. Mas eu não acho que seja assim. Aí voltando à sua pergunta inicial, não é assim, é o amor a resposta. Não é isso. É só que o amor é uma das maneiras pelas quais, a tomar esses exemplos, nós nos singularizamos no mundo de tal modo que a técnica é estranhada e por isso pode ser pensada. A técnica é que no caso do André e da Doreen, isso se deu através da medicina. Mas é apenas o caso deles, não é que isso seja... É apenas um exemplo. Por isso que eu fiz questão de, num certo momento, falar. Isso atinge a universidade, isso atinge... Né, a reclamação mais comum dos professores, não sei se é a mais comum, mas uma das mais comuns dos professores universitários é o quanto a cobrança por produtividade impõe uma maquinaria de textos a serem publicados que são muitas vezes escritos porque você tem que manter essa produtividade, não porque tem algo a ser dito propriamente. Então, a medicina é só... ela aqui ganhou essa importância porque eu peguei a carta D para pensar essa questão. Mas não é só ela. Né? E o pensamento é, a meu ver, o aspecto decisivo para corresponder à mutação. E o pensamento faz parte daquilo que a Hannah Arendt chamava de vida do espírito. Agora, parte do problema é o modo pelo qual a nossa tradição separou drasticamente esse pensamento como vida do espírito do que é o corpo como vida ativa. E por isso, se não me falha a memória, o Paul Valéry, que o Adalto gosta tanto, em certo momento, fala do espírito como uma resposta do corpo. Como algo que está no corpo e que responde a alguma coisa. Então, o pensamento é o crucial aqui. Mas nós nos acostumamos muitas vezes a achar, e aí aqui volto ao ponto ao qual eu estava falando antes, nós costumamos muitas vezes achar, que eu quero dizer assim, uma certa maneira de compreender do mundo contemporâneo que o pensamento é mais pensamento, é melhor pensamento, quanto mais neutro ele for. E por neutro entenda-se, em geral, quanto mais esse pensamento for distante de qualquer singularidade ou especificidade. O pensamento do cálculo.
o pensamento da técnica. E aí, aí há algo, a meu ver, crucial, que é conceber um pensamento que não se separe, o Heidegger disse isso uma vez, né, das tonalidades afetivas. O pensamento, ele pode ser um pensamento amoroso, melancólico, alegre, angustiado. Isso não tira do pensamento a sua força de pensar o mundo. Ao contrário, talvez o problema seja a ilusão de um pensamento que é capaz, técnica nua, de se despir, porque a técnica é nua, de todas as tonalidades afetivas. Então, quando o amor comparece nesse contexto, eu até diria, seria importante até dizer que esse amor e a carta D é um exemplo disso. Quer dizer, ela é uma carta, ela é a história de um amor e ela é uma carta de amor. E ela é pensamento. Ela é pensamento. Mais uma pergunta aqui. Pedro, queria agradecer a sua palestra, muito, muito interessante. E eu queria, até você, de certa forma, respondeu o que eu ia te perguntar agora. Tá? Eu ia comentar sobre o Antônio Machado, quando ele fala que caminhante não há caminho, o caminho se faz no andar. Né? E assim também Manuel de Barros, quando ele, na introdução do livro Sobre Nada, né, ele comenta que gostaria de escrever um livro muito atraente, mas sobre nada, né? sem mensagem, mas, quer dizer, é o escrever, é o viver, é o estar no mundo e estar com amor. Né? Então, a gente lembra, eu fiquei pensando aqui no Manuel de Barros e na situação, na vivência amorosa que ele tinha com o estar no mundo. Né? Que eu acho que hoje, quando a gente pensa assim, no contraste do romantismo com o classicismo, né? O romantismo nasce como um enfrentamento do classicismo. Hoje você não tem mais classicismo, você tem um romantismo frente a um mau uso da técnica, né? a um uso deturpado, sem percepção humana da técnica. Então, você tem essa situação humana de dominação, né? E uma dominação de poder sem percepção de amor, sem percepção do que é o lado maravilhoso de estar no mundo. Né? Então, eu acho que eu tenho a impressão de que você estava recuperando esse maravilhamento que deve existir no nosso estar no mundo. Né? É isso que eu ia comentar isso, mas acho que você já respondeu. Mas só para comentar rapidamente duas coisas, né? Eu acho que o que eu tentei sublinhar também foi como, nesse caso, o amor, mas não é que só o amor faça isso, propicia isso que eu chamei aqui de singularização, porque entre os muitos perigos ou entre os muitos espantos com a técnica, nesse sentido, está a ausência disso. O que assusta na narrativa do André sobre a doença da Doreen é o modo pelo qual a tecnomedicina pode ser tão generalista que perde de vista que tem um momento em que cada um tem a sua maneira de se relacionar com a vida e a morte, com a doença e a saúde, com o prazer e o desprazer, a felicidade e a infelicidade. E isso não tem protocolo genérico e em determinadas ou muitas situações isso precisa ser levado em conta. A atenção está aí, mas, repito, isso não é uma questão específica da medicina. O modo pelo qual, muitas vezes, o pensamento, o conhecimento é avaliado, é concebido, tem o mesmo problema. E isso é uma coisa. E a segunda coisa é lembrar, como eu gosto muito, vocês devem já ter percebido, da Hannah Arendt, que a Hannah Arendt tem essa expressão linda que deu título à biografia que a sua ex-aluna Elizabeth Youngblood escreveu sobre ela, que é Por Amor ao Mundo. Eu tematizei aqui a relação entre o amor romântico com o mundo. Mas existe também uma outra dimensão que é a do amor ao mundo. Mas esse amor ao mundo, para recuperar o ponto anterior,
É o amor a um mundo em que a Hannah Arendt frisava sempre a pluralidade. Pluralidade é a palavra que ela encontra para poder falar de um mundo no qual nós não estamos isolados uns dos outros, porque somos em relação com os outros, mas não estamos juntos como coletividade, porque coletividade pode ser muito homogêneo, coletividade pode ser um monte de gente junto tendo que ficar todo mundo igual. Então, eu acho que ela escolheu a palavra pluralidade para poder falar de um estar junto e separado, de um estar, de um estar em relação que não apaga a diferença pela qual cada um é um ser inconfundível nesse sentido. Sim. Pedro, vou voltar aqui, mas não é no mesmo tema, não. Já a sua interpretação foi suficiente. O livro... por falar nisso, o seu livro da Hannah Arendt, aquele livro pequeno, muito bom. Eu gostei demais do livro. Qual livro? O Problema da Liberdade, em Hannah Arendt. É o livro dela, Liberdade para Ser Livre? Liberdade para Ser Livre. Eu escrevi o prefácio, fiz a tradução, mas é dela, é o seu dela. prefácio está sensacional. Não, é só para dizer que o livro é dela. O livro é dela. Até tem uma coisa que quando você gosta muito da autora e traduz a autora, às vezes você se confunde também. Né? Você já começa a não saber mais o que está acontecendo, mas é dela, eu acho. Não, agora eu lembrei, porque tem tempo que eu li o livro. A minha pergunta. O livro sobre amor que eu mais gostei é Cartas à Noiva, de Victor Hugo. Não sei se vocês conhecem esse livro, ele é maravilhoso. Eu nunca vi a descrição do amor para uma pessoa fantástica, sabe? Eu também poderia falar que algumas declarações de Heidegger a Hannah Arendt também são muito profundas e muito bonitas, e não dá para entender por que ele prefere continuar casado, já que Hannah Arendt correspondia plenamente. Bom, agora a minha pergunta, né? Não é romantismo, não é aquela sementezinha, quer dizer, a retórica não tomou conta do André. Desculpa, sou cético aqui agora para poder provocá-lo. Eu acho que vai ser o mesmo ponto anterior no fundo, mas vamos lá. Mas sabe a sementezinha do romantismo, da paixão, sabe? E você faz uma narrativa que é maravilhosa. Eu sei que você se empolgou também com essa carta, que deu para perceber, né? E fez uma oposição, parece até literatura comparada, com a outra declaração da pessoa que pegou Covid. Então, aí é a questão da narrativa. Será que não é uma retórica? É isso que eu queria. Será que você não se perdeu na retórica? Estou provocando nesse aspecto. Mas aí eu acho que é um julgamento que cada um de vocês que deve fazer, se eu me perdi ou não na retórica. Eu mesmo fazer esse juízo é difícil. Então, não sei, acho que isso é uma avaliação que cabe a cada um poder fazer. O que eu te diria eu não... E por isso, num certo momento, eu fiz questão de dizer que quando ele diz mudo, contemplei esse misto de vigor e de doçura, mudo ele não ficou. Eu diria, nesse sentido, que eu não tenho problema com a palavra retórica. Acho que é sempre retórica. Tem as retóricas que se pretendem neutras, discretas, tem as retóricas que pretendem que não são retóricas, são as mais perigosas. E tem as retóricas românticas. Não há a menor dúvida, e foi por isso que eu recorri ao romantismo, que, para mim, não há a menor dúvida, que Carta de André Gross é um belíssimo texto que pertence à tradição romântica de consideração sobre o amor a outras. Foi por isso que eu falei, não é mero acaso, que quando ele mesmo diz, que a carta é muito curta, é uma carta, mas ele diz, eu poderia invocar Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, os exemplos estão aí. E por isso eu fiz questão de explicitar essa concepção de amor, ela se relaciona com a concepção romântica de amor. E me parece que alguém mencionou isso, não sei se foi você, que ela nos possibilita, por incrível que pareça, hoje,
uma atualidade crítica surpreendente diante do mundo da técnica, na medida em que a retórica romântica expõe o amor como singularização e a técnica, por sua vez, impõe critérios de generalização protocolar para a lida com as pessoas. Então, é nessa medida que essa retórica, essa linguagem, essa sensibilidade romântica, a meu ver, pode nos dar o que pensar sobre a articulação entre corpo, espírito e mundo diante da mutação do mundo da técnica. Acho que é isso. Gente, agora a última pergunta. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu acabei chegando um pouco atrasada, então eu espero que seja concernente a pergunta que eu vou fazer aqui agora para você. Quando você estava falando dessa questão do amor, eu fiquei pensando até de que forma, por exemplo, as sexualidades dissidentes, elas provocam também uma outra compreensão do amor. É o caso de Preciado. E também, se a gente pode pensar, porque agora é a questão que eu estou trabalhando atualmente, que é filosofia e gênero, eu estudo uma autora chamada Zambrano, Maria Zambrano, e ela tem uma obra chamada... Foi citada. Então estou passando vergonha. A Metáfora do Coração, não sei se foi essa. Foi citado. Mas chega em frente. O que eu acho fantástico, por quê? Porque é a forma como a Zambrano consegue pensar, né, para além do que Ortega y Gasset havia proposto, né, na razão vital, e tem essa carga do poético também, que está muito presente na Zambrano. Então, eu fico me perguntando se não só as sexualidades dissidentes, mas esse pensamento de mulheres que foge a uma espécie de romantização do romântico, digamos assim, não, me faltando uma outra palavra, que eu passei a madrugada viajando também, então o pensamento está indo devagar. Se não há aí uma potência para pensar o amor a partir de uma contraposição à técnica. Tanto que, quando você estava falando dessa questão, e você citou a Hannah Arendt, agora no final, falando da singularidade e que, de certa maneira, se relaciona com o outro, mas sem se perder, né? Eu lembrei do Mitsein, da Simone de Beauvoir, que é justamente esse ser com o outro, mas garantindo, ao mesmo assim, essa singularidade e, ao mesmo tempo, construindo a partir de afetos, né? Então eu penso assim, eu sei que talvez você tenha até abordado, e peço desculpas por ter chegado atrasada. Eu estava viajando e queria ver se você podia falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei, porque tem tanta coisa, mas uma coisa que eu ia dizer só não, na verdade, o que atesta que então as coisas devem fazer sentido é que você tenha sido levada a uma referência que eu fiz, mesmo sem tê-la visto. Na verdade, até acho que as coisas devem estar fazendo algum sentido. Mas eu não saberia contemplar tudo isso, né? Lembrar que o Mitsein e tal, tem o Heidegger, né? É chato dizer isso, mas que é importante nessa história. Mas que o que eu pensei, curiosamente, em relação ao que você estava falando também, é que, a seu modo, o texto do Paul Preciado, e o Paul Preciado, só para quem não sabe, já que apareceu essa referência, né? O Paul B. Preciado, esse B é de Beatriz, o Paul Preciado é um homem trans, né? Por isso que você, imagino, tenha trazido essas ideias nesse contexto contemporâneo. Mas me chama muito a atenção que esse breve ensaio do Paul Preciado, quando ele sai do hospital com Covid, ele é, pelo menos para mim, altamente romântico. No sentido mais clássico, sei lá, é uma coisa assim, que é isso, como eu falei, ele diz, eu saí de lá, da cama, levantei da cama, pensei, a primeira coisa que eu pensei foi em que condições vale a pena viver, porque
Se tiver que viver assim, isolamento para sempre, e aí, só que mais romanticamente assim, ele diz, a segunda coisa que eu fiz antes de conseguir uma resposta sobre em que condições vale a pena viver, foi escrever uma carta de amor. E aí, no resto do texto, para quem não conhece, no resto do texto, ele, no entanto, vai, pega a carta, desce, você acha que ele vai descer ali para mandar, para botar a carta no correio, ele põe pandemia, momento brabo da pandemia, ele põe luva, põe não sei o que, tará, e a carta para ex, é X que ele diz, né? Carta para ex. Mas ele joga no lixo a carta. Só que olha que coisa mais romântica, porque isso tem um suspense romântico, né? Porque ele diz isso. Só que aí ele volta, sobe para o apartamento, volta para casa, liga o computador, abre a caixa de e-mail, tem um e-mail de ex, X, dizendo, estou pensando em você durante a pandemia. É completamente romântico o círculo que o Paul Preciado faz ali. E com um detalhe que eu gosto, que é que veio por um e-mail, para ficar bem claro que a questão da técnica não tem nada a ver com uma repulsa ao e-mail, não é nada disso. Como eu falei, é uma crítica a uma compreensão tecnificada de tudo o que para a qual só há cálculo. Então, eu acho que é muito, muito, muito bom que a carta final, digamos, entre aspas, carta, do texto do Paul Preciado não é uma carta, é um e-mail. Mas é uma carta. Nesse sentido romântico, é uma carta. Porque não há nada a priori no e-mail, no que for, que expulse a dimensão romântica de carta dali. E o Paul Preciado faz uma narrativa com uma retórica romântica em 2020, um homem trans e está ali o romantismo. Esse romantismo nesse sentido. E isso me chama muito a atenção. Acho que é isso que eu consigo dizer. Foi espetacular, né? Obrigado, gente.